Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Salvação do Belo, de Byung-Chul Han. Este é o livro. Esta é uma edição da Relógio d'Água, de 2016, e tem tradução de Miguel Serras Pereira, mas o livro original foi publicado em 2015. Já agora, a capa é um fragmento de uma obra de René Magritte, que foi um importante pintor surrealista belga. Não sei se ele ficou na capa. Está ali a aparecer o quadradinho na minha cara, mas eu queria que aparecesse na capa. Pronto. E com uma pombinha e uns rabioscos. Byung-Chul Han, está aqui uma fotografia. Aqui. Ok, Foucault. Nasceu em Seul em 1959, onde estudou metalurgia. No final dos anos 80 deslocou-se para a Alemanha, apesar de desconhecer a língua do país. Esta gente, pá, são mesmo pessoas valentes e corajosas, mas pronto. Estudou filosofia na Universidade de Friburgo e literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. Em 1994, doutorou-se naquela universidade com uma tese sobre Martin Heidegger. Atualmente ensina filosofia na Universidade das Artes de Berlim, depois de ter ensinado filosofia e teoria dos meios de comunicação na Escola Superior de Desenho de Karlsruhe, onde teve como colega Peter Sloterdijk, com quem manteve algumas polémicas. Então, este livro, eu venho no seguimento de um outro livro que eu li dele, que é do desaparecimento dos rituais. Eu também fiz uma apreciação aqui para o canal. Eu tenho que dizer que eu achei este livro muito mais difícil de ler. Achei-o mais difícil de acompanhar. Muito críptico, por vezes, com referências mais... Talvez, qual é a palavra? Talvez mais académicas a determinados filósofos que ele cita aqui. E depois, como eu não conheço esses filósofos, nem as teorias que eles defendem, então de vez em quando sentia-me um pouco perdida. E depois, uma coisa que eu já senti que eu já tinha sentido no outro livro, no tal do desaparecimento dos rituais, é que ele realmente tem uma forma de escrever que eu acho que é isso, que é um bocadinho críptica, um bocadinho tortuosa, mais do que críptica até. Só que uma pessoa, eu conseguia ir apanhando os fios à meada, quer dizer, aquilo havia ali uma altura em que estava muito enrolado, mas depois de repente ele abria ali uma janela e eu começava a perceber melhor, ou pelo menos com essa ilusão de que estava a perceber melhor o que é que ele estava a querer dizer. Neste aqui já senti que houve ideias que eu não consegui descortinar. A forma de escrever é para mim foi muito difícil de acompanhar. Pronto. No entanto, eu não desisti, li até ao fim. Uma coisa que ajudou é o facto dos capítulos serem muito pequenos, bem mais pequenos do que no outro livro. Portanto, estão aqui assim o número dos capítulos e cada um tem, sei lá, no máximo não quero dizer, mas tem entre 3, 4 páginas, às vezes 5. Enfim, não são muitas páginas por capítulo. No entanto, é isso, achei-o assim difícil. Portanto, aquilo que eu vou dar aqui... Porque eu, no entanto, eu gostei de o ler. Deve ser masoquista. Quer dizer, não, masoquista não, mas... Porque aquilo que eu senti era que às vezes estava tão enrolada, de género... Eu não sei se isto vos acontece, mas... Um livro, neste caso, que está a ser tão difícil, que eu começo a pensar noutras coisas. E de repente lembro-me que tenho outra coisa para fazer, porque eu não estou a conseguir acompanhar. Aquilo não me está a aprender. Eu sinto que estou a bater numa parede e não estou a conseguir perceber nada. Mas depois havia ali qualquer coisa, uma frase que me puxava novamente e eu pensava, ok, então é isto que ele quer dizer. Portanto, é a tal história de parecer às vezes que ele está a enrolar muito e depois abre-se uma janela de repente. Ou desenrola um bocadinho. Enfim, não é a melhor analogia de sempre, mas é isso, pronto. Então eu insisti, li até ao fim. Acho que tirei aqui algumas ideias que eu não sei se as interpretei corretamente, mas vou partilhar como as interpretei. Claro, este é um bocado óbvio, não é? Que é isso que acontece aqui no canal, é a minha interpretação das coisas, não é? Mas pronto. E então, pronto, vou partilhar convosco mais coisas. Deixa-me ver aqui no meu papelinho dos apontamentos. Não, é isso. Ele é bastante crítico, portanto, isto foi escrito em 2015 e o do desaparecimento dos rituais é bem mais recente, acho que é de 2000 e... Ai, agora não quero mentir, é 2019, 2020? Não sei, mas é posterior a este.
e continua a ser muito crítico da forma como as coisas se vivem agora. E eu acho que se prende um pouco com a superficialidade, com a rapidez, com o consumo, portanto, com algo que é muito... a que falta profundidade, que é muito pouco pensado, que é pouco apreciado, pouco contemplado, não é? É tudo muito, muito voraz, muito rápido. Portanto, ele vai sempre criticando em cada capítulo em que ele fala de algo mais em específico, na sua relação com o belo, com aquilo que ele entende como sendo o belo. Ele vai falando um bocadinho e vai criticando e vai fazendo o contraponto com aquilo que ele acha que devia ser, ou aquilo que ele acha que é uma boa contemplação do belo e uma boa apreciação do belo, e aquilo que ele observa e ou como é visto o belo nos dias de hoje, que no entender dele é uma coisa assim, lá está, muito rápida, muito superficial, muito no reino do gosto, do aqui, do agora, do consumo, etc. Vou falar então aqui, eu vou remeter aqui de vez em quando para as notas, por isso vou olhando para aqui, não vou fingir que sei isto de cor porque não sei. Portanto, eu acabei de ler o livro hoje, eu fui lendo às pinguinhas, precisamente por causa desta história de vez em quando não me conseguir prender, aliás, às vezes estar-me até a causar alguma... sentir tanta resistência, quer dizer, eu ia dizer, quer dizer, o objeto não provoca nenhuma resistência, mas eu estar a sentir tanta dificuldade em apreender estes conceitos, que era quase como se estivesse a bater num muro, então era uma coisa que eu fazia, eu tentei ler um capítulo por dia, assim, mais à noite, ou quando tinha um tempinho, mas nem sempre me apetecia. E depois lá está, e depois às vezes começava a ler e não estava a perceber nada e começava a pensar noutras coisas e quando dava conta a minha mente estava noutra onda completamente diferente, do género, epá, não, recuso-me, não estou a perceber, não me apetece. Não, mas eu insisti e tal, e consegui. E ainda bem, eu hoje li que foi o meu capítulo favorito, porque eu hoje terminei, li então os 3 últimos. Mas enfim, desculpem, estou-me a perder um bocadinho. Portanto, então, eu anotei aqui alguns conceitos que eu achei, aqueles que eu achei mais intrigantes e mais curiosos, e são esses que eu vou partilhar convosco, mas este livro tem muito mais e é muito mais rico do que isto, e eu acho que é isso, foi isso que eu senti. Senti que tem aqui muito mais coisas, tem aqui muito mais ideias e que se calhar daqui a uns anos, talvez, não sei, se eu evoluir um bocadinho mais, talvez consiga apreender melhor aquilo que ele quer transmitir, mas não sei, eu acho que isto provavelmente só quem estuda filosofia e percebe mais do assunto e está habituado também a ler este tipo de livros. Eu não faço ideia, eu ainda não li livros de filosofia ou sobre filosofia suficientes para perceber se isto é uma cena dos filósofos que escrevem assim ou se é, pronto, é ele que tem este estilo e pronto. Avançando, vá. Ora bem, então, selfie. E selfie igual a vazio interior. Portanto, isto é na página 24, que corresponde ao capítulo O Corpo Liso. E ele, a dada altura, aqui, então, nesse capítulo, eu vou ler aquilo que sublinhei. Ele diz aqui: no primeiro plano do rosto, o fundo desvanece-se por completo, o que conduz a uma perda do mundo. A estética do primeiro plano reflete uma sociedade que se tornou, ela própria, uma sociedade do primeiro plano. Então a forma como eu interpretei isto, não é? É que há um vazio do grande plano no rosto, que ele considera como sendo algo de vazio, de significado, e em que o fundo desaparece. Portanto, eu associei esse fundo ou essa perda de profundidade como uma perda de profundidade não só concreta e material, não é? Em que tu estás em grande plano e o fundo desaparece, mas também imaterial, ou seja, tu própria que perdes uma profundidade. E eu achei piada a isso porque eu sempre fui muito crítica da selfie, porque eu nunca percebi bem o que é isso de uma selfie. O que é isso de te fotografares e de publicares fotografias de ti mesma ou de ti mesmo. O que é que... Atenção, eu usei o feminino porque eu sou uma mulher e então faço essa associação de o que é que eu faria se eu publicasse. Portanto, não tem a ver, não é porque eu acho que há mais mulheres a tirarem selfies do que homens, daquilo que eu pude observar, está ela por ela, pronto. E então há muito essa... eu nunca consegui perceber isso muito bem e parece-me algo muito superficial. Portanto, eu até há uns tempos fiz uma série de autorretratos em que nunca mostrava a minha cara. Portanto,
já como uma espécie de crítica, porque o que é que tu estás a comunicar? Estão a perceber? Isso sempre me meteu muita confusão. Não quer dizer que eu não publique fotografias em que aparece a minha cara e não gosto de ver e às vezes sou vaidosa e tal. Nada disso. Claro que sim, opá. Eu não estou acima de ninguém, não é? E sinto essas coisas todas na mesma. Mas tento resistir a publicar só uma fotografia em que estou bonita só porque estou bonita. Porque é isso, porque parece-me que não é uma coisa bela, parece-me que é uma coisa muito superficial. E eu acho que ele aqui às vezes fala muito também dessa diferença entre uma coisa que é só que tu olhas é bonita, é esfuziante na altura e depois passou, por uma coisa que é bela mais tempo, que é uma coisa mais duradoura, que ele contrapõe também com o consumo. Portanto, uma coisa que leva mais tempo, que é mais constante e que muitas vezes não é só bela. Aquilo que nós consideramos de belo fisicamente tem outros significados em volta, tem outra profundidade, porque nós fazemos associações também. Portanto, não é só uma coisa que é bonita, é também um entorno que vai para além de uma aparência, que também conta, não estou a dizer que não conta, mas daquilo que eu interpretei é algo que vai para lá disso, não é? Bom, depois... também assinalei aqui, na página 38, portanto a página 38 é do capítulo, deixem ver, é o capítulo O Belo Digital, em que ele diz também, o que é que eu sublinhei? O mundo digitalizado é um mundo que, por assim dizer, os homens cozeram com a sua própria retina. É um mundo humanamente interconectado que leva a que cada um esteja continuamente a olhar-se a si mesmo. E eu achei muito engraçado porque na altura que eu li este capítulo, eu tinha visto há muito pouco tempo um vídeo de uma youtuber americana. Ela chama-se Dr. Dre e ela é muito conhecida no campo dos cuidados de pele e não sei o quê, porque ela é dermatologista, etc. Em que ela falou de uma nova doença que foi identificada em que as pessoas... por se verem, porque tu quando estás numa reunião Zoom, eu não sei se vocês já passaram por isso, ou se já repararam, ou se fazem isso, mas eu faço isso, em que estão numa reunião Zoom e a maior parte do tempo estão a olhar para vocês mesmos, não estão a olhar ao mesmos. É isso, eu quando uso o feminino é porque eu estou a pensar em mim, porque sou uma mulher. Quer dizer, não estão tanto a olhar para os outros, estão mais a ver como é que estão. Pronto. E então, aparentemente, isto criou uma série de... qual é a palavra? Uma condição médica ou de doença mental em que a pessoa começa a ver uma série de defeitos em si mesma e depois decide fazer operações plásticas, não sei o quê, por algo que... ou porque a máquina distorce, ou porque... Isto tem um nome, desculpem, só que eu não me estou a lembrar, mas enfim, é uma condição que surge precisamente por passarmos tanto tempo a olhar para nós mesmos e acharmos que devemos ter aquele determinado aspecto que não temos. Mas é uma distorção da realidade. Esta questão das operações plásticas, sabem? Eu não sei se já falei sobre isso aqui, se calhar sim. Eu acho que isto agora não tem muito a ver com isto, mas tem um pouco. Porque, a propósito disto, não é? Porque depois é isso, as pessoas começaram a se inscrever para uma série de operações plásticas e tal, e acho que alguém começou a estudar isto e percebeu que teria a ver com este período de 1 ano e meio em que tivemos praticamente o tempo todo em reuniões Zoom, etc. Eu, por acaso, não tive assim imensas, mas tive bastantes, não é? Pronto, por força das circunstâncias, como todos nós, não é? Que podíamos fazer esses trabalhos em casa. E realmente eu reparei nisso, mas eu reparei, quer dizer, mas achei alguma piada por reparar, porque eu é do género, ai meu Deus, que vaidosa, porque eu sempre fui um bocadinho vaidosa, tipo, arranjar-me no espelho, não sei o quê, desde pequena. Isso é muito engraçado, porque eu nunca fui assim hiper feminina, mas sempre gostei dessa coisa de me arranjar, nhó, nhó, nhó. E então quando me estou a ver no Zoom, eu também já reparei, e depois fico, olha, por amor de Deus, não sejas parva, sejas vaidosa. Estava só a ver que mensagem era, mas não, agora também não posso responder. Bom, e então, já me distraí um bocadinho, não é? Claro. A propósito disto das operações plásticas, eu acho que é uma coisa positiva, sem dúvida, porque, opá, imaginem quem passa por
O problema é esse, o problema é... Eu não decido nada, não é? Obviamente, e eu tenho a minha maneira de pensar, mas não decido nada. E decidir quem é que tem direito a fazer uma operação plástica parece-me assim uma coisa um bocado não, bastante autoritária e enfim, e pouco objetiva, parece-me muito subjetivo. No entanto, eu acho que às vezes esta facilidade em corrigir coisas de que nós não gostamos no nosso rosto, o rosto, porque costuma ser onde são feitas as maiores intervenções, não é? Que tiram um bocado a nossa percepção de nós mesmos, mas também estou a falar do corpo, claro. Acho que às vezes faz com que nós tenhamos muita dificuldade em aceitar o diferente, em aceitar... Quer dizer, acho que fala... Claro que não são todas as intervenções, obviamente, mas às vezes sinto que essa facilidade faz com que, ou reforça essa dificuldade que nós temos em aceitar o que é diferente. Um nariz que é um bocadinho maior, uns lábios que são um bocadinho mais finos, uns olhos que são claramente orientais. Aliás, essa operação que foi criada para corrigir, que horror, para alterar os olhos asiáticos, não é? Para uns olhos mais ocidentais, acho que foram até criados por um ocidental, obviamente. Isto é uma coisa que eu li assim na internet, portanto eu não tenho a certeza se isto é verdade, mas aparentemente, segundo esse tal artigo, que eu não fui verificar, portanto, se calhar não devia espalhar, não vou dizer, mas de qualquer forma não interessa quem criou, portanto é uma operação em que tu vais tirar algo que é tão característico e que nós ocidentais, eu pelo menos acho muito bonito, os olhos asiáticos, acho mesmo, e então estás a alterar para os tornar mais ocidentais, para ficarmos todos a encaixar num determinado molde, e eu acho isso do reino do terror já, estão a perceber? Então, eu percebo que é muito fácil falar de um sítio onde eu nunca senti, eu gostava de ser mais assim, ou ser mais assado, ou ter um nariz assim, ou, quer dizer, imaginem, se eu tivesse crescido com o nariz do meu avô, que tinha daqueles narizes mesmo aquilinhos, estão a perceber, tipo pau, se calhar, não é? Então eu acho que cada um é como cada qual e cada um sabe de si, não é? Mas às vezes acho que esta facilidade também em fazer estas operações faz com que nem tiremos tempo para não dar tanta importância a essas coisas que são, no reino geral das coisas, são pouco importantes, são muito transitórias, mas por outro lado, até porque muitas destas operações às vezes são feitas por pessoas muito novas. Pronto, ou seja, não há tempo para se aceitarem, quase. Querem logo integrar isso, querem sentir que se estão a integrar por fazerem essas alterações no rosto que se calhar eram o centro das atenções pelas piores razões, não é? Portanto, eu não julgo, mas às vezes penso se é assim tão bom que seja tão fácil. Se não se devia estar a concentrar a atenção noutras coisas, que não tanto a aparência física. E eu também sinto que aqui o Byung-Chul Han, quando fala do belo, ele não está a falar do belo só da aparência física. Eu acho que sim, também entra, mas não é só disso que ele está a falar. Uma obra de arte bela, sei lá, um livro belo, um jardim belo. Estão a perceber? Portanto, há alguma coisa que vá para lá de algo que é tão superficial e tão imediato como só a tua aparência física. E depois tu começas a falar e de repente já não és tão bela. Pronto, coisas nesse estilo. Depois, eu aqui dispersei um bocado, não é? Depois aqui, página 58. Certo, já sei o que é. Página 58, portanto, aqui é o capítulo Estética do Desastre, e eu assinalei a frase: e a mera vida saudável que hoje assume a forma de uma sobrevivência histérica. Converte-se no morto, naquilo que à falta de vida também não pode morrer. E eu sublinhei porque achei piada, porque eu às vezes também sinto esta histeria, a histeria do saudável. Ou seja, tu já sabes o que é saudável, isto foi como eu interpretei, não é? Eu não sei porque é que eu estou sempre a dizer isto, é óbvio que é como eu interpretei, mas enfim. Porque eu quero assinalar que eu estou a dizer isto sem grandes certezas, não é? Então, que é aquilo que tu fazes e tu sabes que tens que fazer para teres uma vida saudável. Só que eu às vezes sinto que chega a um ponto de histeria, não é? Em que vais a controlar tudo, as gramas não sei quê, as calorias, o exercício, isto e aquilo, e depois até ficas mal disposto porque os outros não têm esse cuidado e tu sentes-te superior, mas ao mesmo tempo estás um bocado privado de coisas
mais doces e mais assim malandras, assim umas refeições mais malandras e tal, e tu também andas um bocado descompensado. E eu sinto que esta histeria é contraproducente, porque ninguém vive para sempre. Vamos todos morrer um dia. Essa é a nossa realidade, é a nossa condição humana, não é? E então eu tento e faço por ter uma vida saudável a maior parte dos dias da semana, mas tenho sempre um dia em que faço assim umas asneinolas, como uma refeição assim, mandamos ir qualquer coisa e tal, e como um gelado. A minha perspectiva é, ok, eu a maior parte dos dias vou-me portar bem e comer legumes e a sopa e fruta e tal, sobretudo refeições vegetarianas, mas isso também é por uma questão ética, porque a pensar no futuro, a pensar, ok, eu quero ter uma qualidade de vida melhorzinha quando for mais velha, não quero ter uma data de doença só porque me portei muito a mal quando era mais nova. Só que isso também não é garantia de nada, não é garantia de nada, não é? É só aquilo que me parece mais lógico, mas eu tenho essa consciência de que não é garantia que isso não aconteça, não é? Então é mais nessa perspectiva, mas às vezes sinto que, e vejo um pouco à minha volta e tento contrariar isso para mim mesma, que há uma certa histeria, não é? Nessa coisa de cumprir isso tudo à risca. Em algumas pessoas, pronto, e eu sinto que estão a perder qualidade de vida com isso. Há aqui um equilíbrio que é sempre muito difícil de ter, mas que eu também ainda não alcancei, mas sinto que não é privar-te de coisas de que não tens que te privar, não é? De vez em quando, mas com algum equilíbrio e com cabeça também, não é? Não é assim ao desbarato, vamos todos morrer, então quero lá saber como que eu quiser, quando eu quiser e tal, toda a caixa de porcarias, também não é? Também não queres ficar doente mais cedo do que é necessário. Enfim, então há aqui assim um equilíbrio, mas achei alguma piada a esse comentário, a esta frase, porque sentia em mim às vezes essa histeria também. Sobrevivência histérica. Ele tem algumas expressões que eu acho imensa piada. Ele parece, de vez em quando, a sério, assim, a imagem que eu fiz mental é de uma pessoa um bocadinho mal disposta, um bocadinho irritada com o mundo, assim, um velho resingão, às vezes parece. Mas a forma como ele se expressa, de vez em quando, tem alguma piada. Ele fala aqui também, vou passar para o outro, na página 73, portanto, a página de 73, que é o capítulo Política do Belo, e ele fala aqui, a dada altura, das flores. E eu achei uma ideia tão bonita. A beleza das flores deve-se a um luxo livre de qualquer economia. Isto porque, a forma como eu interpretei foi, porque acho que as plantas não precisam das flores, efetivamente, e as flores às vezes são até, não sei se é em todas as plantas, mas as flores são um gasto de energia bastante grande da planta, e a planta a maior parte das vezes não precisa das flores para subsistir e para sobreviver. Mas é algo que em si mesmo é muito belo. Então parece que existe só para ser belo e para ser apreciado, não é? Depois também acho que serve, sei lá, vão lá as abelhas e tal, eu não percebo muito dessas coisas, mas achei muito bonita essa ideia de algo que existe só para ser belo, só para ser apreciado, só para ser contemplado. E por último, o meu capítulo favorito, que é A Beleza como Reminiscência, na página 89, portanto é o penúltimo capítulo. Foi um capítulo que eu achei mais acessível. Por acaso ele cita Proust. Acho que também tem uma última citação do Nietzsche, que eu achei muito bonita também, mas o Nietzsche eu nunca li nada dele. O Proust também não. Pronto, mas o Nietzsche era filósofo, o Proust não era? Era. O Proust era um escritor. E é isso, e foi um capítulo que eu em que me senti mais confortável, em que senti que não estava a fazer um esforço tão grande para tentar perceber, em que não me distraí com tanta facilidade, em que achei realmente um capítulo belo. Para mim foi o mais belo. E em que ele fala muito da noção do passado que invade o presente. E de uma duração do belo, que é uma duração muito grande, que vem de algo do nosso passado e que vai informar a nossa percepção do belo no presente. Portanto, ligar o passado com o presente. Ser uma duração tão longa que algo que eu experienciei quando tinha 15 anos, sei lá, agora 25 anos depois, vai-me ajudar a apreciar algo belo agora. Enfim, não sei, mas eu achei muito, muito bonito. Ele diz aqui a experiência feliz da duração, portanto, a duração do belo,
ou da apreciação do belo, decorre de uma fusão de passado e presente. O presente é comovido, vitalizado e ainda mais, ou mais ainda, fecundado pelo passado. Esta ideia do presente fecundado pelo passado achei tão bela, porque nós realmente nós vivemos a nossa vida com aquilo que nos está a acontecer agora, muitas vezes muito preocupados com o futuro, e isso é um mal da nossa da nossa condição agora como sociedade, enfim, dita moderna, não é? Digital, e eu acho que pensamos muito também já no passado, mas muito informados pelo passado. Não. Agora baralhei-me. Portanto, vivemos muito focados no futuro, não é? O que tem que ser já, agora, também, mas e daqui a seguir, o que é que eu vou fazer a seguir, etc. Mas estamos sempre muito informados pelas nossas memórias e as nossas recordações e o que se passou no nosso passado. E por acaso é muito engraçado, ele também fala aqui de belo como a verdade, e é tão giro esta ideia do passado, esta ideia da verdade, tudo isto como sendo belo, ou como tornando o belo mais longo e mais durável. Faz-me lembrar uma peça de teatro que eu fui ver ainda ontem, que se chama Perfil Perdido, com a Beatriz Batarda e um bailarino, Romeu, não me estou a lembrar do apelido, em que eles falam disso também. Portanto, foi uma peça de teatro muito pessoal, em que a Beatriz Batarda fala do pai, e é uma coisa muito intimista nesse sentido, mas também muito bonita ao mesmo tempo, e integrou-nos ali a dada altura. Eu não quero dar tudo, porque assim se forem ver vão ser surpreendidos, mas... E depois é engraçado, porque o próprio cenário, os figurinos... E a própria estética, que é mágica, ao mesmo tempo às vezes do reino do terror, às vezes do reino do sonho, remeteu-me para um universo um pouco oriental. Não sei explicar muito bem, mas ela fala muito disso também, fala da verdade, fala do passado, pronto. E depois está tudo embrulhado neste rebuçadinho assim belo. E então eu que estava a li isto hoje e vi o espetáculo ontem, hoje é domingo, dia hoje, 6 de junho. Então achei uau, ok, fez-me logo lembrar a peça de teatro, e é isso, e foi o meu capítulo favorito, não só pelo conteúdo, mas também pela forma como está escrito, que achei mais acessível, mais fácil de seguir. E depois, para terminar, vou ler aqui uma última citação, uma citação de Nietzsche. A lenta flecha da beleza. A espécie de beleza mais nobre é a que não nos cativa de um só golpe, a que não empreende assaltos tempestuosos e inebriantes, caso em que facilmente se sucede o fastio, mas a que se insinua lentamente, a que se apodera de nós quase sem que nos demos conta, em sonhos. E com esta citação termino, até porque tenho que me despachar, temos que sair. Eu gostei muito deste livro, foi tão difícil, juro-vos, foi muito difícil, mas... Eu acho que não pesquei metade, mas aquilo que eu consegui pescar serviu-me de muito. Portanto, eu aconselho a que leiam e que insistam, às vezes, quando está a ser difícil. Eu acho que há sempre qualquer coisa que se retira. Tem sido essa a minha experiência. Eu às vezes escolho livros que estão claramente acima da minha capacidade intelectual, mas eu sinto que retiro sempre qualquer coisa. E então pronto, então é isso, eu aconselho-vos a que leiam. Eu mandei vir mais 2 livros dele, porque realmente estou feita fã do Byung-Chul Han, está visto, mas por agora vou-me ficar por aqui, até porque já tenho aqui outro para ler a seguir, que é este, O Reino, de Emmanuel Carrère. Vai ser o meu livro de ler de vez em quando durante o dia. Eu já o comecei a ler, mas depois quando percebi que estava a ficar um bocadinho mais denso do que aquilo que eu pensava, pensei, não, eu vou pôr este parte, vou primeiro acabar o do Byung-Chul Han e depois pego nele novamente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desta apreciação, espero que não tenha ficado muito atabalhoada, porque eu comecei a gravar isto a saber que, ok, daqui a X minutos tem que sair, o que nunca é muito bom, mas pronto, é o que é. Espero que tenham gostado, algum comentário deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau!